Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito de duas instâncias bem semelhantes em que as pessoas chegaram à conclusão que a neve e o granizo que caiu na região em que elas viviam eram falsos. Não foi feita nenhuma alegação a respeito de qual elemento está ali no lugar de água congelada, mas a conclusão é que esses elementos são falsos e não são água. Então, recentemente, as pessoas tentaram derreter neve e granizo usando isqueiros e obtiveram resultados bastante inesperados. Em um deles, a gente tem a impressão de que a água está pegando fogo, a neve está pegando fogo. Isso levantou suspeita de que tem algo errado. Em outro, a gente tem a impressão de que o granizo simplesmente não derrete. E então, as pessoas concluem que o governo está fazendo chover plástico, por exemplo. Isso não é legado diretamente no vídeo, como eu disse, mas no comentário as pessoas acabam dizendo coisas do tipo. Então esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo aqui mostra uma situação em que está nevando. Ele forma uma bola de neve com a mão, até tudo bem. Aí ele pega o isqueiro que estava na boca, um isqueiro Bic comum, e tenta queimar a neve. A primeira coisa que a gente percebe é que as gotas não caem, pelo menos não parecem cair. Não sei se o vídeo teria resolução para mostrar uma gota caindo, mas não cai. E a segunda coisa é que forma um composto preto na neve, desse jeito aqui. Ele fala, nossa, parece plástico, parece queijo, enfim, parece qualquer coisa menos água, porque a água não deveria pegar fogo e formar um composto preto. O segundo vídeo é o único que eu achei a respeito de granizo, mas eu ainda assim acho importante cobrir, porque granizo é granizo. As pessoas vão tentar fazer isso no futuro. Na Alemanha, então nós temos aqui uma região coberta por granizo, junto com folhas e outros detritos. E o cara pega um isqueiro Bic também e tenta derreter o granizo, e a gente não vê nenhum derretimento aparente do granizo. Nada que indique pra gente que esse fogo tá surtindo algum tipo de efeito. Vamos entender então por que isso acontece, mas antes eu vou ter que falar bastante sobre esses isqueiros Bic. Eu vou usar um isqueiro Bic comum Maxi. Esse acho que é o mais comum que as pessoas usam. Eu não fumo. Eu tive que ir no mercado comprar um desses. Ficava trancado ali junto com cigarros, uísque, todas essas coisas. E eu acho que a moça do caixa deduziu que eu ia usar para fumar, mas não era para fumar. E então nós temos aqui as especificações que poderiam facilitar a nossa vida e incluir a potência do isqueiro. Tudo seria muito mais fácil com a potência do isqueiro. Mas infelizmente isso não é fornecido. E a gente tem que calcular. Então vamos lá, esse isqueiro comum, Bic Maxi, ele possui combustível. Esse combustível é 4,75 gramas de isobutano. Isobutano é essa molécula aqui, lá da química orgânica, carbono e hidrogênio, tal qual você conhece. E aí a gente tem que descobrir quanto exatamente tem de isobutano. Fazendo pesquisa, a gente chega em 4,75 gramas de combustível. Aí nós temos então que descobrir quanta energia isso produz. Um mol de isobutano, um mol é sempre 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Então, se eu tenho, sei lá, um mol de sapos, eu tenho 6 vezes 10 a 23 sapos. É sapo pra caramba. Se eu tenho um mol de água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. É bem simples. Um mol de isobutano são 6 vezes 10 a 23 dessa belezinha aqui, que é a molécula de isobutano. 6 vezes 10 a 23 moléculas de isobutano pesam 58,2 gramas. E agora a gente tem que saber quanta energia em condições ideais um isqueiro é capaz de fornecer se for queimado continuamente. Para isso, a gente vai usar a entalpia de combustão, que no caso do isobutano é 2.869 kJ por mol. Quilo significa 1.000. Quando você compra 1 quilo de carne, você está comprando 1.000 gramas. Então, o prefixo quilo é sempre 1.000. Exceto na computação, que é 1024, mas finge que isso não existe. E joule é uma unidade de energia. Então, 1 mol de isobutano produz 2.869 kJ de energia. Sem mistério até agora, o sinal de menos não é nada que você tem que se preocupar, só indica que a energia está sendo liberada. Então vamos calcular quanta energia por grama de fluido queimado o isqueiro é capaz de liberar. Para isso a gente vai dividir a entalpia de combustão pela massa molar do composto, que é o 58,2 gramas. Aqui está 12, mas a conta foi feita com 58,2. Eu vou corrigir no roteiro final. Então 1 grama de isobutano
produz 49,5 kJ. Logo, um isqueiro consegue fornecer um total de 49,5 vezes 4,75, que dá 235 kJ até ser esvaziado de fluido. Agora a gente tem que saber por quanto tempo você consegue deixar um isqueiro ligado. Eu fui pesquisar, eu descobri que um isqueiro dura mais ou menos 55 minutos continuamente aceso. Não é uma boa ideia você fazer isso, porque ele não foi feito para esquentar por tanto tempo, mas ele dura esse tempo aceso. Então nós temos um total de 3.300 segundos. Então a gente pode calcular agora a potência em watts do isqueiro. Watt é joule por segundo. Então, se o isqueiro queimasse por somente 2 segundos, ele teria uma potência muito alta, porque ele liberaria esses 235 kJ em 2 segundos, que é um tempo muito curto. Mas ele leva 3.300 segundos. Então a gente calcula, pega aqui 235 mil, por causa do quilo, né? E divide por 3.300, resultado, 75 watts. Essa é a potência do isqueiro. Quando eu perguntei para o ChatGPT, ele me disse 100 watts. Então ele errou um pouquinho. E independente dele errar ou acertar, eu nunca usaria um valor do ChatGPT, porque você não tem garantia nenhuma. O ChatGPT não é um oráculo, é um modelo de inteligência artificial generativo. Ele gera o que é mais provável de aparecer em seguida. Em outras palavras, um isqueiro do tipo que a gente vai usar é capaz de fornecer 75 joules de energia por segundo em condições ideais. Na prática, fornece menos, porque você não tem a combustão completa, por causa de uma série de outros fatores. Mas como um isqueiro mais potente favorece a conspiração de que, nossa, eu tenho um isqueiro potente e não está queimando nada, vamos usar 75. A gente, afinal de contas, está favorecendo a conspiração quando a gente faz isso, ao invés de colocar uma margem menor. Então, vamos falar da bola de neve. Por que a bola de neve parece queimar? A neve se forma quando o ar quente e úmido sobe da atmosfera carregando vapor d'água e encontra temperaturas baixas. Quando essas temperaturas são menores que 0 graus Celsius, o vapor passa por um processo de condensação. Na condensação, você passa do estado gasoso para o sólido imediatamente e você forma um pequeno cristal. Esse pequeno cristal absorve e condensa vapor d'água da sua vizinhança até formar um floco de neve. Quando esse floco de neve é pesado bastante, ele cai em direção ao solo. Por que ele é sempre hexagonal? Ótima pergunta, isso você vai pesquisar se você quiser saber, porque foge um pouco aqui do tema do vídeo. Tem vários formatos de flocos de neve, dependendo das condições, mas sempre segue um padrão hexagonal e fica o seu desafio descobrir o porquê. A gente pode formar uma bola de neve pegando neve no chão e compactando-a com a mão. Para isso, porém, a gente precisa que a temperatura esteja ligeiramente acima de 0. Abaixo de 0, a bola de neve vai ficar muito solta. Vai ficar com um aspecto meio arenoso, digamos assim. E muito acima de 0, ela vai derreter com muita facilidade. Mas ligeiramente acima de 0, a gente vai ter um pouco de água que vai derreter com a pressão que você fizer pela mão. Então, quando você pressiona os flocos de neve, parte dessa neve derrete, se torna água líquida. Quando você tira a pressão do sistema, então você faz a bolinha e solta, você livra o sistema da pressão. E a água volta a se solidificar e une os flocos de neve e você tem uma bola consistente. Mais ou menos uma soldagem. Você vai estar praticamente soldando cristalzinhos de gelo ali com água. Em outras palavras, dá para fazer essa analogia. Quando você coloca um isqueiro numa bola de neve, a neve vai derreter. Uma gota d'água tem 0,05 mililitros, portanto pesa 0,05 gramas. A gente sabe que o calor latente de fusão do gelo é de 334 joules por grama. Então, para você derreter o equivalente de uma gota de água, basta você fazer a multiplicação, você vai chegar em 16,7 joules. Então, o isqueiro levaria para derreter essa gota de água e fazer com que a água pingue da bola de neve 0,22 segundos. Com um tempo tão curto, realmente deveria estar pingando água no chão, mas não está pingando água no chão. Por quê? Por duas razões. O primeiro deles é que a bola de neve funciona mais ou menos como uma esponja. A neve derretida não cai no solo, ela vai para o seu interior. Isso acontece porque ela tem vários bolsões de ar que atuam como poros e permitem que a água penetre a bola de neve. O segundo é a sublimação. Na sublimação, o material passa de sólido para gasoso imediatamente, sem passar pela fase líquida. O calor latente de sublimação da neve é bem maior, 2.834 joules por grama. O cálculo de energia para a sublimação
dessa gota também é bastante simples. Só você multiplicar 141,7 joules. Então o isqueiro leva quase 2 segundos para fazer com que essa massa de gelo sublime. Isso acontece. Então o isqueiro causa sublimação da neve e por isso as gotas podem não ser vistas. Além disso, as gotas vão para o interior da bola de neve e também não vão ser vistas. E agora o granizo. Por que ele não derrete com isqueiro? Quando a gente aplica energia a um sistema sólido, gelo, por exemplo, a gente passa por várias fases. Primeiro a gente tem um aumento da temperatura. Aqui nós não temos derretimento. Nós temos apenas temperatura aumentando até 0 graus Celsius. Nesse momento aqui, a temperatura não mais aumenta até que todo o sólido derreta. Depois, nós temos um aumento de temperatura até o momento da ebulição. E aí, a temperatura permanece constante até que todo o material tenha se tornado vapor, e aí você consegue aquecer esse vapor. As bolas de neve estão numa temperatura ligeiramente maior que 0 graus Celsius e combinam gelo e água. Então, elas estão na fase de melting, conforme está aqui. A temperatura é constante e o calor latente de fusão é esse aqui que a gente já conhece. Granizo, porém, ele cai numa temperatura próxima de menos 7 graus Celsius. Onde ele está? Ele não está no melting, ele está nessa curva aqui. Ele está nessa parte de aquecimento, gelo sólido. Se você pegar gelo do seu congelador, não, ele vai estar a 0 graus Celsius e aí ele vai estar na fase de melting. Por isso que você vai estar derretendo ele ali conforme acontece. Se você colocar um termômetro, você vai ver que enquanto você derrete o gelo, a temperatura não muda. Só vai mudar quando todo o gelo for derretido. Então o que nos interessa nessa etapa é o aquecimento sólido até o ponto de fusão. Vamos considerar o granizo mostrado no vídeo como esferinhas com 1 centímetro de raio. Aqui está diâmetro, mas é raio. Então a gente calcula o volume 4/3 π r ao cubo, 4,19 centímetros cúbicos. Essa esfera pesa aproximadamente 4,19 gramas. A gente está considerando aqui uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, a mesma da água. Vale lembrar que a densidade do gelo é um pouco menor, vai 0,91 grama por centímetro cúbico, e isso vai mudando conforme você muda a temperatura. Então, um cálculo que a gente fosse fazer mais rigoroso seria mais complexo, você teria que jogar umas integrais e não é muito legal fazer isso no vídeo no YouTube. O calor específico do gelo é de 2 joule grama grau Celsius. Quer dizer que você precisa de 2 joules para fazer com que 1 grama de gelo aumente de temperatura em 1 grau Celsius. O autor do vídeo não tenta derreter uma única esfera de gelo. Para fazer isso, ele tem que pegar uma pinça, pegar uma única esfera de granizo e aí botar o isqueiro. Ele não faz isso. Ele passa o isqueiro acima de pelo menos 9 esferas de gelo. Eu contei 9 esferas aqui. Então vamos fazer a conta, né? A gente pega 4,19, a temperatura, o ΔT, que vai de 0 graus até 7 graus, 2, calor específico, 9, que é o total de bolinhas. A gente tem 527 joules. O tempo necessário para o isqueiro levar o gelo da temperatura que ele está até o ponto de fusão, onde você vai começar a ver água, você calcula, dividindo aqui pela potência, 7 segundos. Então você precisaria de 7 segundos nesse mesmo lugar para poder ver a água pingando. O autor do vídeo não faz isso, ele não coloca o isqueiro por um tempo contínuo sobre a mesma pilha de granizo. Ele passa o granizo pelo monte. E vale lembrar que tem detritos na região que também absorvem calor. Então tudo que o autor faz é aumentar ligeiramente a temperatura do gelo, do granizo, sem derretê-lo. Se uma única pedra, como eu disse, fosse colocada numa pinça então aquecida com isqueiro, ele obteria o resultado desejado em pouco tempo, porque aí você teria, no caso, apenas 4,19 vezes ΔT vezes 2. Você não teria 9 pedrinhas de gelo aqui ao seu redor e você precisaria de muito menos tempo para ter esse resultado. Agora, por que eles ficam pretos? De onde vem exatamente essa cor preta? Muitos supõem que a própria neve esteja queimando quando observam um material preto se formando. Afinal de contas, se você queimar papel, ele vai ficando preto. De fato, a reação de combustão completa do isobutano é essa aqui. Você tem 2 isobutano, C4H10, 13 oxigênio, que dá 8 CO2, 10 H2O. Nada disso é preto. CO2, gás, H2O é água, não é preto. Não era para ter nada preto. Então, o que diabos está acontecendo? Entretanto, a reação de combustão em um isqueiro não é uma combustão completa. Isso aqui é uma situação ideal. Na vida real, as coisas nem sempre são assim. Por exemplo, um exemplo de reação de combustão do isobutano incompleta é essa aqui. Aqui, nós temos a produção de
monóxido de carbono, que é um gás, não é preto, não tem problema, H2O, não tem problema, e carbono. Carbono é um sólido e é preto. E é justamente o carbono que está fazendo com que a neve e o gelo fiquem pretos quando você queima com isqueiro. Esse foi o experimento que eu fiz. Os outros ou iria requerer neve, o que é meio difícil de conseguir no Brasil, em São Paulo, em São Carlos, ou granizo, que eu teria que esperar cair uma chuva de granizo e ter a sorte de ter todo o aparato para filmar eu tentando derreter o granizo. Então, eu demonstrei aqui nesse vídeo. Ele acha que é mais 18. Não sei se é porque tem um isqueiro e um vidro, ele acha que eu tô, sei lá, fumando crack, não sei, mas não é. É super tranquilo esse vídeo. E aqui eu pego então o isqueiro, coloco ele um pouquinho numa jarra de vidro, num lado que é só vidro, não tem rótulo. Então a jarra fica preta, desse jeito aqui. É justamente o que está acontecendo. Eu não estou queimando o vidro quando eu faço isso. O vidro não é inflamável. Esse preto que você vê no vidro é o resultado da combustão incompleta do isobutano, que é o combustível do isqueiro. Agora, qual que é a forma adequada de testar se neve e granizo são apenas água ou se são algo mais? Queimar a bola de neve com isqueiro vai causar sublimação e deposição de carbono. Queimar granizo com isqueiro também vai causar deposição de carbono e vai ter uma dispersão de calor para o ambiente, do jeito que você faz ali. Menos que você coloque com uma pinça. Como eu disse, a bola de neve não tem tanto esse problema porque você está segurando a bola aqui e segurando o isqueiro aqui. O granizo você está passando o isqueiro pelo chão. A maneira adequada de testar se a fusão da neve ou do granizo produz água é colocar o material em uma jarra de metal, uma panela ou um balão de laboratório, se você quer fazer as coisas do jeito sério, e levar isso ao fogão ou ao bico de Bunsen, se você também quer fazer as coisas do jeito sério. A jarra de metal combina com o fogão e o balão combina com o bico de Bunsen. Acho que as outras combinações não dão muito certo. Eu digo de termos estéticos. Na prática vai funcionar. O container que você usar, jarra de metal ou balão, vai fornecer um sistema aproximadamente isolado, com pouca perda de calor. E qualquer produto da combustão parcial do gás do fogão ou do bico de Bunsen vai ficar na sua base e não no material em si. É por isso que você cozinha numa panela, porque você não quer carbono preto ali da combustão na sua comida. Isso não é uma boa ideia. Então você cozinha na panela, faz isso. E a maioria dos candidatos que as pessoas dizem para neve e granizo falsos, como plástico e gelatina, não vão formar um líquido incolor quando você derrete. Talvez você fique satisfeito que tem água mesmo, tá tudo bem. Talvez você seja teimoso e queira checar se aquilo é realmente água e não tem nada de errado. A gente faz isso mesmo. Basta então a gente testar as propriedades e comparar com a da água. Isso você pode fazer em casa ou no laboratório. Eu vou apresentar duas propriedades simples de serem testadas, mas a água tem muitas propriedades. Todo material, claro, tem uma lista de propriedades. E você pode testar com mais equipamento. Calor específico, por exemplo, é uma coisa mais complicada de fazer, mas dá para fazer também. Você pode checar se o calor específico dessa substância que você obteve é realmente água. Se eu me lembro bem, eu determinei o calor específico da água na faculdade, em Física Experimental B. Foi um negócio meio chatinho de fazer. Eu não lembro o que a gente usou para aquecer a água, mas a gente fez e conseguiu aproximar. Mas vamos lá. Primeiro, você vai consultar esse link aqui, wondergrounds.com. Aqui, então, você vai colocar a sua cidade. Eu espero que a sua cidade exista aí. São Carlos, São Paulo, Brasil, por exemplo, existe. Aí você vai encontrar aqui uma série de informações. São duas informações que interessam para você. Uma delas é a elevação no local. A elevação você encontra aqui, ele vai aparecer em pés, 2674 pés. É meio chatinho de achar, mas eventualmente você encontra o valor da elevação. Eu não lembro exatamente qual foi o botão que eu apertei aqui para conseguir, mas a elevação aparece, se você procurar bastante. Desculpa por não estar conseguindo reproduzir isso agora, eu demorei um tempinho para achar a elevação lá. Em último caso, você vai no Google Earth e consulta a elevação. E a outra coisa que você vai consultar aqui é a pressão. A pressão está em polegada de mercúrio. Isso dá ânsia de vômito. Mas, ok. Sistema imperial, a gente usa o sistema imperial. Você vai colocar esse valor na thermoworks.com. Então você vai vir aqui. E aí você vai obter esses dois valores. Eles trabalham com essas medidas do sistema imperial. Então, a gente vai checar aqui, 29,92.
polegadas da coluna de mercúrio, e depois PES, que é 2674. Isso aqui também vai ser de vômito. 2674. Calcular, ele vai dar o valor em Fahrenheit, disgusting, e vai dar o valor em Celsius, que é 97,35 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da água aqui em São Carlos. Se eu ferver água aí no meu fogão, ela vai entrar em ebulição a 97,35 graus Celsius. Aí você vai ferver o líquido. Quando começar a entrar em ebulição, você vai pegar um termômetro culinário, por exemplo, esse aqui, vende na Amazon, $9, eu acho que você acha no Mercado Livre também. Você vai medir a temperatura, desse jeito aqui. Você vai medir a temperatura do líquido. Outra coisa que você pode fazer é calcular a densidade no material. Para isso, você mais uma vez vai ter que usar aqui a fórmula de densidade. Então, você vai colocar a temperatura da água que você está lidando, salinidade é para ser próximo de zero, pressão, você vai ter que usar aqui a pressão no seu lugar, aí tem também aqui a polegada de mercúrio, e você também vai colocar a unidade que você quer de densidade. Eu recomendo grama por mililitro. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê. Beleza, achou o valor de referência aqui. Aí você vai pegar aqueles copinhos dosadores de xarope, que vem junto com o xarope. Acho que é a forma mais simples de fazer, porque nem todo mundo tem um frasco de laboratório graduado em casa. Você vai colocar ele vazio em cima de uma balança, vai definir com uma tara da balança. Isso é fácil, tá? Balanças que tem 3 botões, um deles faz isso. E aí você vai usar um conta-gotas ou uma pipeta para preenchê-lo precisamente até uma quantidade qualquer, 10 ml, 7,5, 5, depende da sua paciência. Eu preencheria o mínimo possível, que é 2,5 ml. Aí então, você pesa e você divide. Você vai dividir peso por volume e vai comparar aqui peso por volume. Vai ver se o valor é próximo ou não. Nossa, não deu. É para ser 99834, deu 99856. Ferrou, não é água. Não, calma, relaxa. Todo instrumento de medição tem incerteza. Você também pode calcular e propagar a incerteza. Eu fiz isso em física experimental A e B. Inferno. Mas você pode fazer, eu não coloquei aqui porque eu não quero complicar a sua vida, porque também depende do instrumento que você está usando. Então, se você obtiver um valor aproximado, pode ficar tranquilo que já é suficiente, você já tem água. Se você ainda não está convencido, você pode fazer espectroscopia do material. Só que isso você não faz em casa. Ou você compra um espectrômetro, que vai custar uns milhares de dólares, ou então você encomenda uma análise. Eu achei um site aqui que faz esse tipo de análise, custa $95. Eu não sei como funcionaria para o Brasil, não sei como você vai ter que mandar esse negócio, se você vai ter que usar a FedEx, enfim. Boa sorte aí, descobre. Preenche o formulário e faz um orçamento, e você vai obter uma curva semelhante a essa, e você compara com a curva da água e chega na conclusão se é água ou não. Esse é o jeito certo de fazer. Queimar a bola de neve com isqueiro é o jeito errado. Assim, a gente pode concluir que os experimentos apresentados são perfeitamente compatíveis com neve e granizo naturais, e que o desconhecimento de princípios físicos faz com que as pessoas cheguem nas conclusões erradas. A ausência de gotas pingando é causada pelo efeito esponja de uma bola de neve, combinada com sublimação. A ausência de granizo derretendo é causada pela temperatura do granizo que está baixa demais. O elemento preto que você vê depositado é carbono. É resultante da combustão incompleta do isobutano no isqueiro, como eu mostrei lá na jarra de vidro. Eu descrevi assim um método adequado para vários níveis de teimosia, para testar se a neve e granizo são de fato água. Mas quando eu digo teimosia, não veja como um adjetivo negativo, tá? Teimosia é o que permitiu que muitas coisas na ciência fossem descobertas. Então, teimosia é importante na ciência em algumas situações. Se você está convencido que você não tem água, manda lá para espectroscopia e boa sorte. Valeu para você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal pra gente ver. Falou!